aqui nesse capítulo, Deus está chamando o pessoal ao arrependimento, porque eles estavam vivendo em muita idolatria, adorando, né, aos ídolos, às imagens. E isso é uma afronta para Deus, né? É uma traição. Deus veio como uma traição. Porque Deus é como, de acordo com a Bíblia, né? O povo de Deus é como se fosse a mulher, a noiva do Senhor, né? Então, quando as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar objetos, né? Outros deuses, é como se tivesse a mulher se desviando do seu marido para, né? Traindo, né? Então Deus se sente realmente ofendido. Quando as pessoas fazem isso, isso é uma afronta para Deus. Então Deus estava chamando o povo ao arrependimento. E, como o João falou, isso foi naquele tempo, mas eu estava lendo aqui, eu estava refletindo nos tempos de hoje, né? Homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos, que é o que envia a fome, né? Farei com que haja fome para matar gente e animais. Irmão, se uma nação, ou seja, né? Vamos colocar, se um país pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Eu estava lembrando da pandemia. É claro que a pandemia, ela envolveu vários países, né? Mas se a gente for olhar num contexto geral, os países todos, né? De certa maneira, estão distantes de Deus, estão cada vez mais, como o irmão mostrou nessas mensagens, qual é a palavra? Pois que é o abandono da fé, né? Apostasia. Está acontecendo cada vez mais apostasia, as pessoas estão abandonando a fé. E muitas coisas que são inaceitáveis na palavra de Deus, hoje em dia as pessoas já consideram normal e ainda acusa quem está firme na palavra. Nada, isso aí é besteira, né? Então, a gente vê hoje o que com essa pandemia, né? Se no caso do Brasil aqui, né, teve esse auxílio emergencial que ajudou muita gente, né? Muita gente teve condições de comprar, mas se não tivesse isso e a pessoa não estivesse trabalhando, né, quem não tivesse um concurso, alguma coisa assim, seria bastante difícil. Então, muita gente teve que se rebulir para dar um jeito, mas talvez tenham países aí que, né, no nosso caso aqui, por exemplo, o arroz, né, então aumentou a procura e, consequentemente, o preço. Então, muitos países podem até mesmo estar sofrendo bastante com isso. E aí, que pecado a gente cometeu como nação, né? No contexto geral, individualmente, cada um talvez tenha os seus pecados, né? Mas no contexto geral, eu lembrei aqui, né? Talvez tenha um pouco a ver. Eu lembrei no início do ano, no carnaval, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram a imagem de Jesus, representando Jesus, e saíram arrastando, né? Foi um negócio assim, uma blasfêmia contra Deus, né? Pegaram a imagem que representava Jesus e saiu arrastando. Outras vezes as pessoas faziam outras coisas. Teve um canal que fazia filme debochando da fé cristã, né? Da fé de Jesus. Isso, dizendo que Jesus era gay. É uma afronta. Pega os símbolos cristãos e... Então, depois disso, no nosso caso aqui, né? E aqui diz, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. No nosso caso aqui no Brasil, né, no carnaval, como a pandemia envolveu outros países, certamente os incêndios, né, tudo isso, é verdade. Rapaz, então, como nação, cada vez mais o pessoal está se afastando de Deus, né? Verdade. E Deus, a palavra de Deus se cumpre. Como eu estava falando, né? No Brasil, essas questões. Nos outros países, talvez, com certeza também teve as suas questões, já que envolveu a todos, né? Verdade. Deus tenha misericórdia de nós, né? Amém. Jesus é o Senhor.